Oi gente, nesse tutorial eu vou mostrar como utilizar a computação para analisar as atividades dos deputados na Câmara dos Deputados. Então, nesse tutorial especificamente a gente vai ver os gastos das cotas parlamentares. A gente vai analisar então esses gastos. Nesse site aqui da Câmara, tem um link aqui em cima, tem uma parte aqui chamada de transparência, tem várias informações aqui para a gente vai focar em dados abertos e cota parlamentar. Tem esses web services aqui do legislativo, mas a gente não vai utilizar isso não, a gente só vai ver esse cota parlamentar. Então aqui ele disponibiliza para a gente vários arquivos zip, a gente pode fazer o download, e esses arquivos zip contêm um arquivo XML. Nesse tutorial a gente vai trabalhar com esse arquivo aqui, dados abertos do ano anterior. Tem do ano atual e dos demais anos anteriores, mas a gente só vai analisar então as atividades de 2012. Então a gente vem aqui, dados abertos do ano anterior, clica, baixa. Quando vocês abrirem esse arquivo, vocês podem descompactar, vocês vão extrair aí um arquivo XML, que eu descompactei aqui na minha pasta c2.champ htdocs, cadê htdocs? E nesse política aqui, ano anterior.xml. Esse arquivo tem 348 MB. Se vocês tentarem abrir com o Firefox pode dar problema, então fica aí o aviso. E para quem não sabe como instalar o Champ, eu mostrei isso em um outro tutorial aí aqui do canal, depois vocês podem procurar. Então, para quem tem o Champ instalado, abram o painel do Champ. Geralmente o Champ dá um problema, um conflito com o Skype na hora de rodar o Apache, então eu vou fechar aqui o meu Skype. Fechei o Skype, clica aqui no Apache, Start, clica aqui no MySQL, Start. Por quê? Nesse tutorial eu vou mostrar então como analisar esse arquivo utilizando o PHP e o MySQL. Então para isso eu vou precisar do Champ instalado, o Apache MySQL. Esse arquivo XML aqui, a gente não consegue fazer muitas operações nele assim de um modo muito fácil. Eu acho que eu prefiro utilizar um banco de dados aí, então para isso eu vou pegar esse arquivo XML, vou importar os dados dele para o MySQL e a partir disso eu vou fazer algumas operações com esses dados. Então, o que eu fiz aqui, eu criei primeiro algumas tabelas SQL, deixa eu abrir isso com o Notepad++. Então a gente precisa criar algumas tabelas aí no MySQL. Por quê? Se a gente vem aqui em consulte as explicações sobre o formato dos arquivos, a gente vê aí então quais são os dados que esse arquivo mostra para a gente para cada despesa. Então a gente tem aí vários dados, tá? São 22 dados, se eu não me engano. Então a gente tem o nome do parlamentar, número da carteira parlamentar, que são esses dados aqui, que está lá no XML, a sigla do partido, valor do documento, a empresa que recebeu esse dinheiro, CNPJ da empresa. A gente tem aí o mês, o ano, tá? Tem várias informações aqui pra gente, a descrição, tudo. Então, para isso, a gente precisa criar duas. No meu caso aqui, eu criei duas tabelas, uma de cotas, né? Então a gente vai importar os dados daquele arquivo nessa tabela aqui de cota. E eu criei aqui uma outra tabela que eu vou precisar fazer algumas operações sabendo o número de deputados por partido, tá? O total de deputados por partido. Então eu criei aqui uma outra tabela, partido, essa tabela vai ter a sigla e o total de deputados. Então, o que a gente faz aqui? A gente vem no phpMyAdmin, a gente vai criar então uma tabela aqui, eu venho em Databases e vamos criar aqui uma tabela chamada Política. E o collation aqui a gente põe o TF8 Unicode CI. Criei a tabela, vem aqui em Política
eu posso vir aqui nessa parte de SQL e fazer essa consulta aqui, que vai gerar essas duas tabelas para a gente. A gente vem agora em estrutura, a gente vê que as duas tabelas foram geradas. Agora, o que a gente precisa fazer é importar os dados daquele arquivo anoanterior.xml para essa tabela aqui, cota, e depois fazer uma consulta para ver quantos deputados ali por partido fizeram despesas ali, geraram despesas. Para isso, eu criei um script em PHP chamado import.php, e esse script aqui, ele nada mais faz do que importar ali os dados daquele arquivo XML e também preencher aquela tabela lá de partido, com o nome da sigla e o total de deputados naquele partido. Então aqui eu faço a conexão, tá? Eu coloco localhost, o nome de usuário e a senha. Nesse caso aqui do champ, se eu não me engano, é root sem senha, tá? Usuário. Faço a conexão aqui, seleciono o banco de dados, que no nosso caso é política, esse banco de dados que a gente acabou de criar. Abro o arquivo XML e começo a fazer o parser desse arquivo e também já faço as inserções aqui, a consulta de inserção. Esse arquivo dá para a gente rodar por command line, então vocês podem abrir o prompt do Windows, vem aqui, digita prompt, tá? E abriu prompt. Eu quero vir para aquela pasta, para essa pasta aqui de política, então eu venho, clique e arrasto aqui, política, e a gente precisa então chamar aí o PHP para fazer esse import. Então vem aqui em PHP, cadê o php.exe, deixa eu ver se eu acho, está aqui, clique e arrasta aqui, e faço esse import.php para ele. Clico Enter, espero esse script rodar, e quando ele terminar de rodar, os dados serão importados. A gente pode abrir aqui a nossa tabela e ver aqui que o script já começou a importar para a gente. Tá? Se eu dou aqui um refresh aqui na página, a gente vê que os dados estão sendo importados. Por que eu faço essa importação desses dados? É porque utilizando o MySQL, a gente pode utilizar consultas em SQL que são muito mais fáceis aí de trabalhar com dados gigantescos nesse dado, porque depois a gente vai ver a quantidade de dados de entradas que tem esse arquivo, é uma quantidade muito grande, e o SQL é perfeito para trabalhar com isso. Se a gente utilizar o XML, pode dar ali algum problema. A gente vê que esse arquivo ele está importando aqui com um problema aqui nos acentos, nos caracteres com acento, porém só são esses caracteres com acento, e isso não influencia em quase nada aqui para a gente na nossa análise, porque a gente consegue ver que o resto não se altera, tá? Os números não influenciam os números, e também não vai influenciar em nada nos caracteres sem acento. Então só são esses problemas com os caracteres com acento que eu não consegui resolver. Eu tentei converter de Latim 1 para o TF8, não deu certo, não sei porquê. Então a gente pode trabalhar assim mesmo. Se alguém tem alguma sugestão de como consertar isso, podem enviar aqui para o canal, que depois eu falo como fazer a correção. Mas a ideia principal aqui, eu acho que não vai prejudicar a ideia principal aqui do nosso tutorial, que é mostrar os gastos e fazer uma análise aí rápida disso. A gente pode ver que ele ainda está importando, tá? Pelo que eu saiba, são coisas assim de 433 mil entradas, então daqui a pouco ele vai importar. Então, se a gente analisar aqui esse script de importação, eu estou importando, no caso, 1000 entradas por vez, porque se eu for importar de uma em uma, isso vai demorar muito, então eu preferi aqui importar 1000 por vez, e isso reduz bastante o tempo total aí de importação, porque se a gente importa uma por uma, o computador ele vai ter que fazer ali uma escrita no disco toda vez que for importar. Se a gente importa de 1000 em 1000, ele faz uma escrita no disco, já escrevendo 1000
entradas ali, importando 1000 entradas para a gente. Então isso torna o processo bem mais rápido. Então esse é um dos scripts. Vamos ver se ele já terminou. Basta vir aqui, a gente pode ver que o script ainda está sendo executado aqui no prompt. E depois aqui a gente também tem que ver que esse script ele também faz ali a inserção na tabela partido ali das siglas de cada partido e a quantidade de deputado por partido. A sigla e o total de deputados por partido. Então, qual que é a ideia desse tutorial? Basicamente é pegar esses dados que estavam no XML e passar para MySQL, e depois a gente pode trabalhar em cima disso aí para responder algumas dúvidas que as pessoas possuem. Por exemplo, qual deputado gastou mais em 2012, qual partido gastou mais por deputado, qual partido gastou mais no total. A gente vê que no total às vezes não faz muito sentido, porque tem partidos que têm vários deputados na Câmara e outros têm bem pouquinho, então o total aí a gente, certo, seria analisá-lo numa média aí em 2012. Vamos ver se já terminou. Aqui a gente vê que já terminou, então eu posso vir aqui para essa tabela e vamos ver aqui como que fica, quantas entradas tem. Então a gente vê que tem 433.441 entradas, ou seja, são 433 mil despesas que os deputados fizeram no ano passado, utilizando as cotas parlamentares. E a gente agora consegue então começar a brincar aqui com essas consultas. A gente vem aqui em Champ, eu coloquei aqui, eu vou disponibilizar esses arquivos aqui para vocês, que é de tabela.sql, que é o código SQL para criar as tabelas, esse import.php, que é o código PHP para importar esses dados, e as consultas aqui que eu fiz, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é só para o nosso tutorial aqui. Então, se a gente quer saber, por exemplo, quais empresas que mais se beneficiaram das cotas parlamentares, ou seja, que mais receberam dinheiro com elas, a gente pode fazer essa consulta aqui. Eu vou mostrar então aqui para vocês essa consulta. Vou tentar explicar rapidamente então ela. Então a gente vai selecionar aí o CNPJ da empresa, o nome da empresa. A gente vai somar todas as despesas, tá, para chegar no valor total. A gente vai mostrar aqui quantas despesas foram, né, feitas. E a gente vai agrupar aqui pelo CNPJ, então a gente consegue ali ver o total por empresa. A gente faz a consulta aqui, demora um pouquinho, mas é normal, mas não demora tanto assim não. Vamos só esperar um pouco, está consultando. Aí, apareceu aqui pra gente. Então a gente consegue ver aqui quais foram as empresas que mais receberam dinheiro com as cotas parlamentares. A gente vê aqui que tem esse problema de acentuação, mas isso não influencia em nada. A gente consegue ver, por exemplo, a TAM aqui é Gol, aqui é Oceanair, linhas aéreas, aqui tem esse problema de acento, tá? Então a gente consegue ver aqui que esse President and Fellows of Harvard recebeu 14 milhões e 420 mil aqui. A TAM foram 11 milhões com 22.409 despesas ali que foram feitas na TAM, e totalizando aí um total de 11 milhões 400 e poucos mil. Aí tem a Gol, a gente pode continuar analisando isso, mas aí ficam com vocês aí, vocês podem analisar todos esses dados. Então a gente, por exemplo, tem Topline Táxi Aéreo e Antônio Alves de Oliveira ME, 394 mil. Temos Gráfica e Papelaria BSB, que eu não sei, né, o que é isso, essa empresa, 487 mil, e assim por diante. Vocês conseguem ver a TIM, então a gente vê que tem empresas aéreas, empresas de telefonia, que são ali, e outras empresas aí que também o pessoal usa. A gente consegue continuar analisando. Tem várias páginas
para serem analisadas, e isso demora um pouco, essas consultas, tá? Então a gente vai deixar isso para vocês e eu vou agora mostrar então como que faz se a gente quer saber o total anual de gastos com as cotas por partido. Então a gente quer saber qual partido que gasta mais, ou quais partidos que gastam mais. Então a gente vem aqui, faz essa consulta aqui, a gente seleciona a sigla do partido e soma as despesas e agrupa por partido. E faz aí a order pelo total decrescente. Então a gente vai, clica aqui em Go, espera um pouquinho, isso é normal. Isso justifica eles não deixarem esses dados aí de modo muito fácil de a gente consultar, porque são consultas que são pesadas. Então a gente sabe aqui que quais partidos gastam mais. A gente tem aqui, por exemplo, o primeiro lugar aqui gastou 26.747.000 no ano de 2012. Tem o segundo lugar, terceiro lugar. Só que essa consulta aqui, como eu falei, ela não é uma boa consulta porque alguns partidos têm mais deputados, outros partidos têm menos. Então o certo é a gente fazer uma média de gasto por parlamentar no ano de 2012, então por ano, né? Então a gente tem essa outra consulta aqui, que aí eu utilizo uma outra tabela que eu criei, que seria do partido, que eu faço então a divisão ali da soma dos valores dos documentos pelo total de deputados que fizeram ali os gastos no ano de 2012, por partido, tá? Então a gente pode ver aqui nessa consulta que a ordem ali dos partidos vão mudar um pouco, porque agora a gente está fazendo uma média aí, não é o valor total. Vamos só esperar um pouco, aí foi. Então a gente vê aí que os partidos que estavam lá no começo agora estão aqui no meio. A gente consegue então analisar aí quais partidos tiveram aí o maior gasto por deputado no ano de 2012. Então a gente vê aqui que o primeiro lugar teve 348 mil, quase 349 mil por deputado. Então, para cada deputado desse partido, aí na média eles gastaram 349 mil no ano de 2012. Lembrando que isso é para o ano inteiro. Vamos aqui para outra consulta, que a gente pode saber quais deputados que mais gastam. Basta fazer essa consulta aqui. Lembrando que eu vou deixar esses arquivos disponíveis aí para vocês, então vocês podem baixar. E aqui a gente seleciona então o nome do parlamentar, soma os valores das despesas e agrupa pelo número da carteira parlamentar, que é o número que identifica esse deputado. E faz a ordenação pelo total decrescente. Se eu fiz algum erro aqui, vocês podem me enviar sugestões de como corrigir ou algumas sugestões de outras consultas, tá? Então eu venho aqui e clico em Go para executar. Então a gente consegue ver aí que a gente tem aí o nome do deputado, o total que ele gastou e a sigla do partido. Então a gente vê aí que tem esses deputados aqui. Esse, por exemplo, gastou 411 mil no ano de 2012. É um valor bem alto. Acho que para mim, nossa senhora, eu acho que eu viveria anos ou quase até minha aposentadoria com esse valor, mas vamos continuar aqui a análise. E depois a gente consegue, e aí ele vai ordenando para os deputados que gastaram menos. São vários deputados e a gente consegue ir vendo. Por exemplo, tem aqui a página 2, vamos voltar aqui. A gente consegue ir vendo todos os deputados. A gente poderia fazer outras consultas aqui para mostrar, por exemplo, como eu mostrei no começo, as empresas que mais receberam. A gente poderia analisar quais deputados que gastaram mais em uma certa empresa tal, e depois analisar isso. Mas a ideia aqui inicial é apenas mostrar aí de uma forma geral, que é muito simples as pessoas fazerem análise desses dados aqui que estão disponíveis para todo mundo, e não é muito difícil vocês importarem isso e começarem a analisar.
E isso é até legal para que a gente tenha dados na nossa argumentação, porque às vezes as pessoas falam um monte de coisa, falam que se trocar os partidos, as pessoas de um partido e colocar de um outro certo partido, as coisas vão melhorar, porém a gente vê que não é bem assim, tem alguns partidos que não estão no poder e gastam também bastante, aí a gente imagina quanto eles gastariam se estivessem lá, e tem todas essas coisas assim. Então fica aí, pessoal, quem tiver alguma sugestão, se gostaram desse tutorial, pode mandar uma sugestão para mim que eu faço então algumas outras consultas, e até o próximo tutorial.